Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje o tema é sério, né? Causou muita apreensão recentemente. A gente vai falar do surto de intoxicação por metanol lá em São Paulo. Um negócio grave. E para entender melhor, a gente mergulhou numa conversa com um especialista em destilados que olhou isso a fundo. O nosso objetivo aqui é tentar entender o que aconteceu, né? Os porquês, os riscos para a saúde, as consequências para quem bebe e, claro, o mais importante, como tentar se proteger disso. Porque, olha, a preocupação foi geral. Aquela coisa de pensar, meu Deus, será que se eu beber hoje, amanhã eu acordo? É pesado. E casos como o do Rafael, que está em coma desde setembro, infelizmente mostram que não é exagero. O risco existe e é sério. E o alerta mais forte veio lá de Campinas, né? Do CIATOX, Centro de Toxicologia. Sim. Eles falaram que era só a ponta do iceberg, quer dizer, o buraco podia ser bem mais embaixo. Exato. Que poderia ser muito maior, né? E o que realmente assustou as autoridades foi a gravidade dos casos, né? Tipo, não era uma intoxicação leve. O pessoal estava chegando muito mal. E as análises que o CIATOX fez nas bebidas mostraram isso. A quantidade de metanol era altíssima, muito acima do normal. Daí a gravidade toda. Correto. E pra gente entender o perigo, tem que olhar um pouquinho pra química, mas sem complicação. O metanol, ele é uma molécula bem pequena, um carbono só. Isso faz com que ele passe fácil pelas barreiras do corpo, sabe? Chegue em tudo quanto é tecido. Só que o ponto-chave aqui, e é isso que é traiçoeiro, não é o metanol puro que faz o estrago mais feio logo de cara. O problema mesmo começa quando o nosso fígado tenta processar ele. As enzimas do fígado transformam o metanol em outras coisas, tipo formaldeído e, o pior de todos, o ácido fórmico. São esses filhotes químicos, os metabólitos, que causam a toxicidade brutal que a gente viu. Nossa, e os efeitos disso são devastadores, né? Pelo que você está dizendo. No começo até engana. Pode parecer só uma ressaca daquelas, assim, bem forte. Náusea, cólica, dor de barriga. Isso nas primeiras 24 horas, mais ou menos. Isso, pode confundir mesmo, uma ressaca bem pesada. Mas depois a coisa desanda rápido, né? Quais são os sinais de que tá piorando? Que não é só ressaca? Bom, depois desses sintomas iniciais, a pessoa pode começar, por exemplo, a ter a visão turva, sabe? Fica embaçado. Pode sentir tontura, fica confusa, meio fora de si. Alteração de consciência mesmo. E por dentro, o metabolismo vira um caos. O sangue fica muito ácido, é a tal da acidose metabólica grave, perigosíssimo. E ataca órgãos específicos. Sim, vários. O fígado, claro, a medula óssea, o cérebro. Os pulmões também sofrem muito, a pessoa pode ter dificuldade para respirar, insuficiência respiratória. E tem um dano que é muito cruel, que é no nervo óptico. O ácido fórmico parece que gosta dali. Pode lesionar para sempre e a pessoa ficar cega, cegueira permanente. Meu Deus. E nos piores casos, evolui para convulsão, coma e, infelizmente, a morte. Que quadro terrível. E existe tratamento para isso? Alguma forma de reverter essa intoxicação tão rápida e grave? Existe, sim. Mas olha, o tempo é crucial. Tem que agir muito rápido. O principal antídoto é um remédio chamado Fomepizol. Lembra que eu falei das enzimas do fígado que transformam o metanol? Sim, que criam o ácido fórmico e o formaldeído. Exato. O Fomepizol vai lá e bloqueia essas enzimas. Ele meio que gruda nelas e não deixa elas trabalharem no metanol. Aí o metanol não vira os produtos tóxicos e o corpo consegue eliminar ele, principalmente pelos rins na urina. Entendi. Funciona como um bloqueador, então. Isso. Só que nem todo hospital tem Fomepizol na hora, né? Ou pode demorar para chegar. Nesses casos, tem uma alternativa que até parece estranha. Dá etanol, o álcool comum mesmo, na veia. Claro, com controle médico total. O próprio álcool da bebida? Como assim? Meio contraintuitivo, não? Pois é, mas funciona. É que o etanol e o metanol, eles competem pelas mesmas enzimas lá no fígado. Só que o fígado prefere o etanol, tem mais afinidade. Então, se você dá etanol, as enzimas ficam ocupadas com ele e isso diminui a velocidade com que o metanol vira veneno.
Dá tempo para o corpo eliminar o metanol ou para o fomepizol chegar, entende? Interessante essa briga química aí dentro. Mas, reforçando o que você disse, isso só no hospital, né? Nada de tentar fazer gambiarra em casa, beber mais para tratar. Pelo amor de Deus, não. Exatamente. Qualquer coisa, fomepizol ou etanol terapêutico tem que ser no hospital, com monitoramento, controle de dose, equipe médica. Tentar qualquer coisa fora disso é brincar com a vida. É piorar tudo, com certeza. Entendido. Bom, entendendo o perigo, o tratamento, a pergunta que fica martelando é: como é que esse veneno foi parar na bebida? A gente sabe que falsificação, infelizmente, não é de hoje, né? O material que a gente viu até comenta isso. Bebida, charuto, até frios já foram adulterados. Já vimos de tudo. Mas o especialista foi claro. Esse caso do metanol foi longe demais. E usou a palavra envenenadas para as vítimas. Pesado. Muito pesado. É isso mesmo. E, historicamente, os alvos mais comuns são os destilados importados. Sabe? Whisky, vodka, gin. Porque tem um valor maior, né? O lucro da falsificação acaba sendo mais alto. A margem é maior para eles. Faz sentido, claro. Mas não é só isso. Cachaça sofre demais com produção clandestina, sem controle nenhum. E até cerveja e vinho, acredita? O próprio especialista que a gente ouviu contou que passou muito mal uma vez com um vinho argentino. Marca conhecida, mas o preço estava baixo demais. Suspeito. Depois confirmou. Era falso. Então, assim, tem que ficar de olho em tudo. Não dá para relaxar. Certo. E sobre o metanol em si, você comentou que ele pode ter origens diferentes, né? Tem uma diferença importante aí, é crucial entender isso? Fundamental. Essa distinção é chave para entender o que aconteceu agora nesse surto. São duas coisas bem diferentes. Existe um metanol que a gente chama de agrícola ou natural. Ele aparece naturalmente, em pequena quantidade, na fermentação dos açúcares para fazer o etanol, o álcool que a gente bebe. Então, toda bebida alcoólica fermentada ou destilada tem um pouquinho de metanol. É normal, faz parte do processo. Ah, tá. Mesmo as de boa qualidade. Sim, mesmo as boas. Só que nos destilados bem feitos, de qualidade, pensa numa boa cachaça, num uísque, o processo de destilação separa e joga fora a primeira parte que sai, a chamada cabeça. Essa cabeça tem mais metanol e outras coisas que não são legais, que dão dor de cabeça, mal-estar. Se alguém bebe uma cachaça de cabeça mal destilada, pode ter dor de cabeça, mal-estar, uma ressaca pior? Pode, mas não esses efeitos horríveis que a gente viu. A toxicidade desse metanol natural nessa quantidade é bem menor. Entendi. Não chega a ser esse veneno todo. E o outro tipo, o industrial? Exato. O outro lado é o metanol industrial. Esse aí não tem nada a ver com fruta fermentando. É um produto químico, mesmo sintético, um solvente forte, usado na indústria, e infelizmente para adulterar combustível também. Ele é feito industrialmente reagindo CO2 com hidrogênio, alta pressão, temperatura, catalisador. Um processo químico. E esse metanol industrial é absurdamente tóxico. Coisa de 10 ml, menos de uma colher de sopa, já pode cegar. Um pouco mais pode matar. Nossa, a diferença é brutal. Então não tem como confundir um erro de destilação, mesmo um erro feio, com esse industrial sendo adicionado. Não tem. A diferença de toxicidade é gigantesca. É outro nível de perigo. E as investigações, segundo a nossa fonte, apontam para isso. O metanol achado nas bebidas desse surto era o industrial. Os níveis eram tão altos que a única explicação é que ele foi colocado ali de propósito. Não foi erro de processo, foi adição criminosa de veneno, intencional. Chocante. É difícil até de processar isso. E aí vem a pergunta óbvia. Por que alguém faria uma coisa dessas? Adicionar veneno na bebida. Qual a lógica? Qual a motivação? A lógica, infelizmente, é o lucro. Lucro fácil e criminoso. É a ganância. O material que a gente analisou levanta algumas hipóteses que foram investigadas na época. Primeiro, pensaram num erro de produção em alguma fábrica grande.
Mas isso meio que caiu por terra porque afetou várias marcas, bebidas diferentes. Não era uma coisa só localizada. Certo, não era um lote específico de uma fábrica. Não. Segundo, a possibilidade de crime organizado desviando metanol industrial. Metanol que deveria ir para a indústria química, mas que acaba no mercado ilegal de bebidas. Um desvio mesmo. E a terceira linha, que pareceu a mais provável, é a de fábricas clandestinas mesmo. Mas não um alambiquezinho no fundo do quintal, sabe? Operações maiores em escala industrial, produzindo ou adulterando bebida em volume. Entendi. Produção ilegal, mas... Organizada em larga escala. Isso. Aí eles adicionam o metanol industrial, que é muito mais barato que o álcool etílico potável, o álcool bom, ou até etanol de posto de combustível, que também é mais barato e impróprio. Pra quê? Para aumentar o volume do produto final rapidinho, com custo baixo e vender ganhando muito em cima. Pra render mais. A presença do metanol industrial é quase uma assinatura do crime, da fraude, ignorando totalmente o risco para a vida das pessoas. É um descaso total. E a gente tem ideia do tamanho desse problema? Quer dizer, quantos casos foram? Temos números para mostrar a dimensão desse surto? Foi algo isolado ou realmente grande? Olha, os dados que a fonte citou, lá do período mais crítico do surto, eram bem alarmantes, realmente assustadores. Falavam em umas 300 notificações de casos suspeitos. 300? Uau, é muita gente. É. Desses, 29 foram confirmados mesmo, com exame e tudo. E desses confirmados, foram 5 mortes diretas pelo metanol. E ainda tinham mais 12 mortes sendo investigadas na época, para ver se a causa era essa também. Nossa Senhora! 5 mortes confirmadas e mais 12 em investigação. Exato. Para a gente ter uma ideia, a média histórica no Brasil inteiro era tipo 20 casos por ano. 20, no país todo. Ver esse monte de caso grave e morte concentrado num lugar só, num período curto, mostra o tamanho do perigo que as pessoas correram. É muito sério mesmo. É um cenário de arrepiar. Com tudo isso na mesa, a pergunta que todo mundo quer saber é: tá, e como é que a gente se protege? O que dá para fazer para não cair numa cilada dessas? Para tentar minimizar o risco? Olha, tem algumas coisas que a gente pode fazer, sim, algumas camadas de cuidado, digamos. Não é garantia 100%, mas ajuda muito. A primeira, e talvez a mais básica, é a procedência. De onde você compra, a origem do produto. Só compre bebida em lugar confiável, sabe? Supermercado grande, loja especializada que você conhece, bar, restaurante com boa fama, que você sabe que trabalha direito. Desconfia de lugar meio esquisito, sem estrutura, ou que vende por zap, rede social sem muita garantia, vendedor na rua. A origem segura é o passo número 1. Ficar ligado nisso. E o preço, né? Aquela oferta boa demais para ser verdade, geralmente não é verdade. Exatamente. O famoso quando a esmola é demais, cai como uma luva aqui. Perfeito. Preço muito, muito abaixo do normal, especialmente para importado ou marca famosa, tem que acender o alerta na hora. Um sinal vermelho gigante. O material que a gente viu cita exemplos: vinho argentino top, whisky conhecido tipo Johnny Walker, por um preço que não paga nem o imposto, como você disse. Tem que pensar. Tem custo de produção, envelhecimento às vezes, imposto aqui no Brasil que é altíssimo, importação, frete e a margem de quem vende, a conta não fecha. Se o preço final tá lá embaixo, pode apostar que tem coisa errada. Pode ser contrabando, sonegação ou, o pior, falsificação com veneno dentro. Um whisky 12 anos, por exemplo, já nem é tão caro assim pelo que é. Achar uma oferta imperdível muito abaixo disso? Muito suspeito. Abre o olho. Ok, então ficar de olho no local e no preço. E na garrafa em si, no produto. Tem como a gente, sei lá, inspecionar alguma coisa? Ver algum detalhe? Tem sim. Olhar bem para o produto é outra arma importante. A discussão lá que a gente analisou falou de um guia bem legal da ABACB, Associação Brasileira de Bebidas, e outras associações. Esse guia ensina a procurar sinais de falsificação ou contrabando na embalagem.
É público, dá para achar na internet. Vale a pena dar uma olhada. Que tipo de coisa a gente procura nesse guia? O que observar? Vários detalhes. A tampa, o lacre, ver se não está violado, se não parece que foi reusado, se está bem fechadinho. O nível do líquido dentro da garrafa, se está igual em várias garrafas da mesma marca ali na prateleira. A qualidade do rótulo do contrarótulo, se está alinhadinho, sem falha de impressão, se a cola está bem feita. E, importantíssimo, bebida importada tem que ter informação em português e registro no mapa no Ministério da Agricultura. Isso é lei. Pequenos detalhes também, marcas no fundo da garrafa. O guia até cita a marquinha OI da Owens, Illinois, nas garrafas de Jack Daniels, por exemplo. O dosador, se tem ou não, nem todo original tem, mas se tiver, tem que parecer original. Bem acabado. Selo fiscal, número de série. Bastante coisa para olhar. Exige uma atenção, né? Exige, mas vale a pena, principalmente se for uma bebida mais cara ou se comprar num lugar diferente que você não conhece bem. Esse guia é bom porque pega várias marcas visadas. Uísque, vodka, gin, licor, até uns vinhos espumantes mais caros. E tem outro problema sério que a fonte comentou, que complica ainda mais. O mercado de garrafa vazia original. Como assim? Garrafa vazia? Pensa numa garrafa daquelas super chiques, de design complicado, sabe? Caro para copiar. Tipo umas vodkas premium, uns conhaques, que a garrafa em si já é um objeto de desejo. Os criminosos compram essas garrafas vazias de bar, restaurante, até de catador, lavam e enchem de novo com produto falso, reutilizam a embalagem original. Para eles, é mais fácil e convence mais do que tentar fazer uma cópia perfeita da garrafa, que custaria caro. A fonte até sugeriu que tem um esquema para recolher e destruir essas garrafas, podia ajudar a diminuir isso. Faz todo sentido. É uma brecha enorme para fraude. Entendi. E, por último, talvez a defesa mais pessoal, digamos assim, seja a gente conhecer o que bebe, né? Saber o gosto, o cheiro do que a gente costuma consumir. Com certeza. Conhecer a bebida que você gosta é uma defesa muito forte. Talvez a mais eficaz no dia a dia. Participar de degustação, ler sobre o assunto, seguir quem entende, fala sério. Tudo isso cria um repertório na cabeça e no paladar. Você treina seus sentidos. Quando você conhece bem o cheiro, a cor, o gosto, a sensação na boca da bebida original, fica muito mais fácil sacar quando tem algo estranho ali. Seu corpo te avisa. Perceber a diferença. Aquela coisa de, isso aqui não tá certo. Exato. Lembra da cabeça, coração e cauda da destilação? Um consumidor mais ligado pode notar, sei lá, se uma cachaça está com cheiro forte de solvente, que é típico da cabeça que não foi bem separada. Ou se um uísque parece aguado demais ou com um gosto meio químico, artificial, que não condiz com a marca. O conhecimento apura os sentidos, dificulta ser enganado, especialmente por falsificação mais grosseira. Então, resumindo, né? A situação toda que motivou essa nossa conversa é gravíssima. Mostra que a gente não pode baixar a guarda. De jeito nenhum. Nem as autoridades que precisam fiscalizar e reprimir esses crimes, nem nós, consumidores, na hora de escolher e de consumir. A saúde e até a vida podem estar em risco literalmente. A escolha consciente de onde comprar, a desconfiança saudável com preço muito baixo demais, a atenção aos detalhes da embalagem e da própria bebida. Tudo isso é fundamental. É uma questão de autocuidado. Perfeito. E para a gente fechar essa conversa tão necessária, fica uma provocação aqui para a gente pensar um pouco mais. Uma reflexão final. Além dessa nossa responsabilidade individual de escolher bem onde e o que comprar, de ficar atento, qual será o nosso papel como sociedade mesmo, como consumidores? Principalmente quando a gente vê aqueles produtos, às vezes de luxo, de status, sendo vendidos por preços que não fazem sentido nenhum, que desafiam a lógica econômica, que a gente sabe que tem algo errado ali. Será que essa busca, às vezes, meio cega, pela pechincha, pelo achado, pelo negócio da China, não acaba, mesmo sem querer, mesmo sem a intenção, alimentando esses mercados perigosos? Esse mercado ilegal da falsificação, que, como a gente viu hoje, coloca vidas em risco de verdade. Fica aí para a gente refletir sobre o nosso papel nessa cadeia. Com essa questão no ar,
a gente encerra a nossa análise de hoje. Agradecemos demais a sua atenção e esperamos que essa conversa ajude a ter um consumo mais consciente, mais seguro. Fiquem atentos e cuidem-se. Até a próxima!